Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais essa noite de harmonia e fé, onde nós, na sintonia do alto, buscando o nosso Pai, buscando a espiritualidade maior, vamos elevar nosso pensamento em oração. Amado Pai, amado Mestre Jesus, abnegados irmãos da espiritualidade maior, humildemente pedimos seu amparo, sua proteção para essa noite. Pedimos, Pai, as suas bênçãos para o fortalecimento do nosso corpo e do nosso espírito, para que através dessa força possamos realizar a nossa reforma íntima, caminho evolutivo que todos nós estamos aqui buscando. Nos fortaleça então, Pai, para vencer as dificuldades do caminho, para tirar do nosso coração a mágoa, o ressentimento, o ódio, e colocar o perdão, o amor, a caridade. Nessa prece queremos louvar o seu nome, em gratidão por todo o seu amor. Queremos pedir que esteja sempre no nosso coração, que esteja sempre nos abençoando, nos auxiliando através da mensagem do Divino Mestre Jesus. E que nós possamos, Pai, unidos agora nessa prece, sentir, derramando sobre cada um de nós as bênçãos que o seu coração amoroso certamente irá nos dispensar neste momento de prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar de algo fundamental na nossa vida, que é a reforma íntima. O que a gente entende por reforma íntima? A reforma íntima é a gente perceber as nossas imperfeições, ter consciência delas e procurar, através de uma mudança de comportamento, ir modificando todas essas imperfeições, todos esses conceitos que muitas vezes a gente tem e a gente acha que é algo muito bom para a nossa vida, que é algo que está funcionando, mas que na realidade está tirando de nós muitas oportunidades. Então eu trouxe uma colinha aqui para a gente direcionar a nossa reflexão, e essa frase aqui é um conselho, é um alerta, é um esclarecimento que Jesus traz para nós, falando da necessidade da nossa reforma íntima. Então ele nos fala: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Então aqui, nosso Mestre Jesus já nos dá um alerta, já nos dá um esclarecimento que a nossa estada aqui, neste planeta de prova e expiação, é para buscar a perfeição espiritual, é para buscar o despertar da nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. E essa essência espiritual, ela veio aqui buscar um caminho de transformação, porque nós não estamos aqui só de passagem nessa existência, nós já estivemos aqui antes e vamos estar aqui novamente, porque nós estamos buscando a evolução através de um processo chamado reencarnação. E a gente pergunta assim: quantas vezes será que nós já passamos aqui? Como será que eu era na minha outra vida? Será que eu melhorei? Será que eu estacionei? Ou será que eu piorei? Ninguém piora. Numa reencarnação, o processo é sempre evolutivo. Ninguém piora, ninguém volta atrás. A gente pode parar numa atitude, num conceito, numa maneira de viver, mas a gente sempre vai dar um passinho à frente, nem que seja mínimo.
Porque a reencarnação, ela nos dá essas possibilidades. Por quê? Porque ela é um encontro nosso com tudo aquilo que a gente precisa para evoluir. Fisicamente, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Porque se a gente for pensar, nós já evoluímos até materialmente falando. O nosso corpo, hoje, ele tem uma diferença já na sua estrutura, né? O nosso corpo já se modificou bastante. Se a gente for pegar lá nos primórdios da nossa existência, já houve uma modificação até no nosso corpo físico, né? No nosso sentimento, então, na nossa evolução de ser, quanto nós já mudamos? Por quê? Nós já fomos lá aquele que pegava no laço, os companheiros, né? Que já brutalizamos através das guerras, das conquistas. E hoje a gente já tem aí, ainda tem guerra? Tem, infelizmente, porque o nosso coração ainda tem essa imperfeição, dessa conquista pela violência, pela força, pela imposição. Mas já é muito menos do que era no passado. Então a nossa evolução, ela já deu um salto, vamos dizer assim, para um pouco melhor do que ela era. Então, o que acontece? Nós evoluímos por dois caminhos só. Não tem outro caminho de evolução para a gente trilhar. É pelo amor ou pela dor. Infelizmente, nós estamos ainda buscando o caminho da dor. Raramente nós escolhemos o caminho do amor para evoluir. E colhemos a dor por não escolher esse caminho. Porque a dor, ela não é imposta pela justiça divina, não. Ela é resultado da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Porque o caminho que foi colocado para nós buscarmos a nossa evolução sempre foi o caminho do amor. Sempre foi pelo amor. Mas as nossas imperfeições nos faz trilhar um caminho diferente pela dor. Então a gente vai colhendo aí, né, esses resultados, né? Pela dor, quando os males físicos, morais, começam a nos alertar que algo na nossa conduta e na nossa escolha precisa mudar. Então, quando a gente começa a trilhar o caminho pela dor, a gente vai notando, por que está dando tudo errado na minha vida? Por que nada funciona para mim? Por que tanta desarmonia na minha vida? Por que eu luto e não conquisto nada? Né? E a gente pergunta isso, por quê? Mas será que a gente pensa no que a gente está fazendo, como a gente está vivendo, o que é a nossa conduta? Será que eu estou numa conduta reta, buscando um equilíbrio, uma serenidade, uma moralidade? Ou eu estou numa conduta desordenada, onde o meu companheiro é o vício, é o desequilíbrio espiritual, é a arrogância, é a vaidade, é a prepotência, é o mando? Como será? Porque se a gente quer colher bons frutos, se a gente quer colher serenidade na nossa vida, a gente tem que buscar caminhos de serenidade. Você acha que quando a gente começa a escolher, brigar, desarmonizar dentro da nossa casa, impor muitas vezes o outro mais fraco, a nossa vontade, quando a gente está frustrado com alguma coisa, quando alguma coisa não deu certo na nossa vida, a gente vai fugir daquela circunstância, para esquecer aquilo. O que a gente vai fazer? A gente vai se refugiar, às vezes, numa droga lícita ou ilícita, né? A gente vai se refugiar na bebida, na comida, né? Na desarmonia total, na revolta. A gente começa a brigar com todo mundo, a gente começa a esparramar, né? Aquela raiva, aquela tristeza que a gente está para quem está perto da gente. Então, como que a gente vai querer colher coisas boas da nossa vida se a gente está nesse patamar de atitude? Às vezes a gente quer uma pessoa, a gente ama muito uma pessoa e quer aquela pessoa perto da gente, né? E a gente vai, aquela pessoa está ali disposta a caminhar com a gente, mas como que a gente está agindo com essa pessoa? Será que a gente está respeitando? Será que a gente está cuidando? Será que a gente está tendo uma delicadeza para com essa pessoa? Será que a gente está sendo ali
uma pessoa rude, uma pessoa prepotente, uma pessoa que só quer receber, não quer dar nada, hein? Como será? Aí, qual relacionamento que vai dar certo desse jeito? Porque tem que ser uma harmonia dos dois lados. Só um lado se harmonizar não vai conseguir superar as dificuldades para que aquilo dê certo. E quantas vezes a gente perde tantas oportunidades, né, de relacionamento, de emprego, de coisas que a gente pode conquistar pela essa desarmonia total que a gente está no caminho da dor que a gente escolhe. Porque são escolhas nossas. Se a gente sabe conscientemente que o que eu estou fazendo está me fazendo mal, está fazendo mal para o outro, e eu continuo nisso, é uma escolha do meu livre-arbítrio. Agora, se eu me disponho a fazer a reforma íntima, se eu me disponho a mudar, se eu me disponho a trilhar um outro caminho, tentar harmonizar a minha vida, buscando uma serenidade, buscando vencer os meus vícios, buscando a vencer as minhas más tendências, a minha reforma íntima, ela vai me dar um respaldo para que eu consiga realizar os meus objetivos. E muitas vezes a gente fica frustrado, né? Quantas vezes, gente, a gente sabe que aquilo que está atrapalhando a nossa vida só depende da gente mudar o nosso comportamento e a gente não muda. Por quê? Porque exige renúncia, exige sacrifício, exige um trabalho da gente ser mais forte do que a tendência que está se aproximando ali dos desequilíbrios que a gente está tendo. Por quê? Para você vencer um vício é muito difícil. Primeiro, às vezes o corpo já está totalmente dependente daquilo. Então ele já vai ter que lutar com isso, com a abstinência, né, daquela substância, seja da bebida, seja de uma dependência química, de um remédio que às vezes ele toma, mas não toma nem com receita médica, toma porque ouviu falar que é bom, né? Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande, né? O alcoolismo é uma doença difícil de ser vencida. Se a pessoa não tiver uma força de vontade muito grande, ela está sempre caindo, ela está sempre nos altos e baixos. E reforma íntima, para a gente fazer ela de verdade, a gente tem que bater o pé no chão e falar, não, nessa casa mando eu, aqui não vai entrar mais isso, aqui não vai ter mais lugar para essa atitude. E aí, por a gente não fazer isso, a gente vai vivendo aí, sofrendo as dores da vida, reclamando que nada dá certo. Poxa, não para em trabalho nenhum. Começa a trabalhar daí 2, 3, 4 meses, ou eu peço conta ou eu sou mandado embora. Mas qual que é o meu comportamento dentro desse trabalho? Será que eu chego lá com uma pessoa demonstrando que pode confiar em mim? Ou eu chego lá de uma maneira totalmente desequilibrada, né? Bagunçando aquele ambiente ali, implicando com o colega, pondo defeito nas coisas? Como será? Aí não tem jeito, vai ser difícil mesmo a gente conquistar. Reforma íntima é uma coisa difícil da gente fazer. Porque nós estamos carregados de imperfeições. Nós estamos carregados de imperfeições. E se a gente escolhesse outro caminho, né, que é o que a gente nunca escolhe, pelo amor é quando começamos a nos conscientizar de que precisamos vencer o nosso egoísmo, começando a praticar a caridade, seja ela moral, material, de forma incondicional, onde o perdão nos norteia no sentimento do amor. Então, pelo amor, a gente não vai por esse caminho, porque ele é difícil. Ele é difícil. A gente ter caridade de entender o outro no seu momento de fraqueza, ter compaixão por ele. A gente ter caridade, calar, às vezes, diante de um outro que não tem a mesma tranquilidade para a gente, naquele momento, para a gente relevar aquilo que está acontecendo, a gente pedir perdão quando a gente ofende alguém, a gente chegar para a pessoa e falar, poxa vida, aquela hora eu estava muito nervoso, eu estava muito descontrolado, te falei aquelas coisas, me desculpa, vou fazer o possível para que isso não aconteça mais.
Mas a gente nunca está disposto a isso. Porque é mais fácil a gente viver de qualquer jeito. E quando a gente começa a viver de qualquer jeito, a gente procura nem pensar em reforma íntima. A gente só vai tocando o barco. E onde ele parar, tá bom. Só que às vezes a gente para no meio de um charco, no meio de um lugar sujo, de um lugar triste, de um lugar amargo, de um lugar de dor, de sofrimento. E aí a gente começa a gritar. O que está havendo comigo? Por que está desse jeito? Né? Mas e o esforço para resolver as questões da nossa alma? Né? O que a gente está fazendo para realizar a nossa transformação moral, para libertar nossa alma, né? Daquela mágoa, daquela coisa que aconteceu no nosso passado, daquela pessoa que nos menosprezou, daquele amor que foi embora? Por que será que aquele amor saiu da nossa vida? Será que é porque a gente não era o suficiente para essa pessoa? Ou será porque a gente também colaborou para que não desse certo? Então a gente tem que pensar em todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, a nossa participação nesse acontecimento. Porque já dizia um ditado muito antigo, quando não quer, dois não brigam. Então a nossa vida é toda entrelaçada com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que a gente não conhece. Nós estamos entrelaçados numa corrente de harmonia, de busca de amor. E essa corrente, às vezes, ela começa, né, a chacoalhar, um puxa para cá, outro puxa para lá, e a gente precisa encontrar um meio termo aí. E a reforma íntima é esse meio termo, gente. A reforma íntima é a gente refletir, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Como que eu estou vivendo? Por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho sossego? Por que eu deito e não consigo dormir com tantas preocupações que vêm na minha mente? A gente precisa ter uma disciplina para a gente organizar a vida da gente buscando uma serenidade, uma harmonia. E essa disciplina é a gente ser um pouquinho mais forte do que as nossas imperfeições, porque elas estão aí. E a gente tem que buscar ser um pouquinho mais forte que elas. E a gente tem que se olhar, entrar para dentro da gente e ver quem eu sou, como eu sou, como é a minha ação diante de mim, o que eu faço comigo mesmo, o que eu faço com o outro que está trilhando a vida comigo, qual é o meu comportamento, né? Porque quando eu sou ruim para mim, quando eu estou causando mal em mim, eu estou causando mal em alguém também. O meu comportamento, o nosso comportamento sempre vai fazer alguma coisa com alguém que está perto de nós. Então, se a gente se comporta de uma maneira serena, de uma maneira equilibrada, de uma maneira buscar uma certa paz, quem está perto de nós vai gozar dessa paz, desse equilíbrio, dessa serenidade. Mas quando nós estamos pondo fogo no mundo, a gente incendeia todo mundo que está perto da gente. E às vezes pessoas que querem o nosso bem, pessoas que estão lutando para nos auxiliar, que estão aí combatendo com a gente, para a gente fazer essa reforma íntima, mas a gente não faz. Porque é difícil. É muito difícil. A gente se enxergar e falar, eu preciso mudar. Estou perdendo muita coisa pelo meu modo de ser, pelo que eu faço, pelo que eu falo, por onde eu estou, com quem eu estou, do jeito que eu estou. Minha vida está uma bagunça e eu preciso organizar isso de alguma forma. E a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é admitir o meu erro, a minha atitude, a minha covardia diante de mim, de enxergar a verdade, de enxergar que eu não estou tendo uma boa conduta. E aí depois eu tenho que começar a ver. Porque só enxergar, só admitir, só ver que eu sou errado, que eu estou errado, não vai resolver nada se a gente não der um passo para mudar isso. Senão a vida não muda. Às vezes a gente vê pessoas vivenciando sofrimentos, anos e anos, e a gente fala assim, nossa,
A pessoa não está aguentando mais. Ela já perdeu as forças físicas, ela perdeu as forças espirituais, ela já perdeu o respaldo que ela poderia ter para se erguer e ainda não mudou. E ainda não percebeu que aquela dor é um alerta, que algo está muito errado, que ela precisa acordar para a vida. Quando isso acontece, né, às vezes a gente vê as pessoas falam assim: nossa, eu me converti, fui na igreja, me converti, a palavra me fez me converter, eu encontrei Jesus, Jesus me libertou. Tudo bem, lá, aqui, em qualquer lugar que a gente for buscar uma força espiritual para se reerguer, ela vai estar lá. Mas não é só conversão dentro da casa de oração que vai modificar a nossa vida. Porque se eu chegar aqui e falar de Jesus, que eu amo Jesus, que Jesus me libertou, mas não me libertar das minhas tendências negativas, nada vai mudar. Eu vou continuar com os mesmos problemas. E às vezes a pessoa vai numa casa de oração, ela tem aquele despertar da mudança e ela começa a mudar. Quer dizer, ela já não vai beber mais, ela já não vai fumar mais, ela já vai controlar um pouco o gênio dela para ela não brigar por qualquer coisa, ela vai ter uma atitude mais harmônica, ela vai se policiar mais, ela vai se vigiar mais e ela vai colher os frutos disso. Por quê? Se ela venceu um vício, se ela venceu alguma coisa, ela vai começar a produzir coisas boas. O dinheiro que ela gastava na bebida, ela já vai poder comprar algum bem para ela, né? Ela vai poder começar a trabalhar ali com mais serenidade, com mais vontade, com mais equilíbrio. Ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir bem. E aí as coisas vão andando. E aí a gente vê a pessoa muito falar: depois que Jesus me libertou, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Claro, você deixou aquela vida de sofrimento, aquele chamamento da dor e foi procurar o amor, e foi procurar construir coisas boas. Então você vai conquistar coisas boas. Agora, se a gente não fizer isso, só Jesus me ama e tal, mas não mudar nada, vai ficar meio difícil do mesmo jeito que era. Então, reforma íntima é isso, é a gente fazer a nossa parte para as coisas funcionarem, porque não vai cair de mão beijada para nós não, gente. Às vezes a gente vem aqui no centro espírita, o dia que a gente não está muito bem, está carregado, aquela energia pesada, né? O centro parece que tem 500 quilos aqui, nas costas. Aí a gente vai ali na cabine do passe, toma um passe, né? Segue aqui levinho. Mas se a gente não conservar essa energia na nossa atitude, na nossa mudança e tudo, esse peso vai voltar. Ele vai voltar. Porque a gente precisa mudar. A gente precisa se libertar dos grilhões, né, que a dor nos aprisiona. E isso só o amor pode fazer. Né? Então, tem 5 conceitinhos aqui que a gente pode fazer para começar uma reforma íntima, assim, de uma maneira que a gente consiga realizar pelo menos um pouco dos nossos objetivos de mudança. A prática da autoaceitação. Aceitar-se como você é e começar a descobrir em si mesmo as imperfeições que nos levam à queda moral. A gente tem que aceitar, poxa vida, tem tanta coisa para mudar, eu preciso tanto mudar, e começar a trabalhar isso. Porque só descobrir e não fazer nada vai continuar tudo igual. Transformar os seus pensamentos, ver a forma que pensa, né? A gente precisa ver como é que a gente pensa. Se a gente pensa positivo, se a gente acredita na vida, se a gente acredita na gente, na nossa força, ou se a gente pensa negativo. Nada para mim dá certo, eu sou uma mulher à esquerda, tudo para mim. Ou se a gente não está dando certo agora, mas eu vou trabalhar, vou continuar, vou lutar, eu vou buscar, que vai dar certo sim. Então a gente tem que mudar os pensamentos da gente. Porque às vezes a gente se derrota sem lutar. A gente precisa lutar para a gente vencer. Né? E muitas vezes a gente já nem começa a lutar, já se derrota sem fazer nada.
orar e vigiar, né? Exercitar a nossa fé, exercitar a nossa oração, exercitar o nosso contato com Deus, né? Muita gente não acredita em Deus, tem o direito. Deus não se ofende com isso, você não fica magoado com ninguém se a pessoa falar não acredita em Deus. Ele vai te amar do mesmo jeito. Mas quando a gente sintoniza com Ele, quando a gente confia nele, quando a gente sente que a divina providência trabalha a nosso favor, a gente tem uma força extra nos empurrando. Então, orar um pouquinho, agradecer na hora que dorme, pelo dia que venceu, mesmo estando cansado, mesmo tendo tido alguma decepção, mas venceu aquele dia, acordou, vamos pedir força, vamos pedir coragem, vamos pedir proteção a Deus, vamos agradecer de estar despertando, estar abrindo os olhos, estar levantando da cama para vivenciar mais um dia. Porque cada dia é uma oportunidade da gente fazer coisas diferentes na nossa vida. Debater o orgulho, né? O orgulho é o medo de transparecer quem realmente somos. Às vezes queremos nos mostrar melhor do que o outro, né? Então o orgulho é o medo da gente mostrar o que a gente é. Então se eu sou uma pessoa que ainda preciso mudar, que tem que mudar, que a minha vida ainda não está do jeito que poderia estar para ser uma vida melhor, deixa eu deixar esse orgulho de lado, reconhecer isso e começar a mudar, começar a trabalhar isso em mim, né? E praticar o perdão para com o outro que me ofendeu, que brigou comigo, que me entristeceu, e o auto-perdão, perdão para comigo mesmo, pelas atitudes erradas, pelas coisas que eu fiz, que eu me arrependo de ter feito, mas que não tem mais jeito de eu corrigir. Deixa eu me perdoar, foi uma fraqueza de momento, foi uma imperfeição que eu não consegui vencer, mas se eu me perdoar disso, eu já estou me libertando para mim fazer coisas diferentes, para mim pensar, não, aquilo eu não quero fazer mais, esse caminho eu não quero passar por ele mais, então eu vou trabalhar um outro caminho, para me dar uma outra direção na minha vida, né? Então, reforma íntima, gente, é o trabalho nosso do dia a dia. Então, vamos ler um trechinho aqui só para a gente guardar e fazer uma reflexão sobre isso, pelo conceito que a gente já tem, assim, de reforma íntima. Que sejamos conscientes que, apesar de ainda carregarmos tantas imperfeições, temos na vida física ou espiritual a oportunidade da evolução moral e espiritual. Através da reencarnação, vamos remodelando o nosso espírito com a realização da reforma íntima. Este, com certeza, é o caminho mais seguro para conquistar a nossa evolução em todos os sentidos. Então, a reforma íntima, gente, é o caminho para a gente conquistar a nossa evolução em todos os sentidos. A nossa evolução no sentido do amor, no sentido do perdão, no sentido da fé, no sentido da caridade, em todos os sentidos. E essa evolução ela não se dá só aqui, enquanto nós estamos vestindo esse corpo perecível, não. Ela se dá também no plano espiritual, que é onde nós vamos morar de verdade, quando nos libertarmos daqui. Mas é aqui, neste momento, através dessa reforma íntima, que nós estamos preparando o nosso terreno. Nós estamos preparando a continuação da nossa vida na espiritualidade. Então não percamos tempo, não percamos oportunidade. Vamos fazer nossa reforma íntima hoje, agora e sempre. Que a paz de Cristo esteja conosco, que Deus nos abençoe, abençoe nosso lar, nossa família, nossos amigos, nosso planeta Terra, tão castigado pelas ações que nós praticamos em relação a Ele, que nós possamos mudar o nosso coração. O dia que nós mudarmos o que nós temos aqui dentro de nós, o nosso planeta irá mudar. Porque não é o planeta que vai mudar, somos nós. Para que a mudança que nós queremos aconteça e a gente viva a paz, a alegria, o amor que nós tanto queremos para a nossa vida. Então que Deus nos abençoe, um bom fim de semana a todos e que nós saiamos daqui prontos, seguros e confiantes, fortalecidos para fazer a nossa reforma íntima. Boa noite a todos e gratidão pela presença de vocês aqui na nossa casa.